Ei. Aleluia, graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus, quem está feliz de estar aqui com Jesus? Amém. Pode ficar mais forte, né? Quem está feliz de estar aqui com Jesus? Aleluia. Queria pedir ao voluntário que apagasse a luz, amém? Para que nós possamos entrar na mensagem. Querido, queria convidar você a fechar seus olhos, aonde você está, e nós vamos juntos viajar pela palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar, amém? Pai, nós te pedimos que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor conduza o nosso coração pela boa palavra, que nós possamos sair daqui alimentados, inspirados, motivados a viver aquilo que vamos compartilhar e aprender, Pai. Pai, que nós possamos sair daqui e viver uma vida real, porque nós cremos que o Evangelho não é algo comum, ele é extraordinário, ele é o poder de Deus para transformar os homens. Pai, nós te pedimos que o Senhor transforme a nossa mente, metanoia, é isso que pedimos, é isso que cremos, é isso que irá acontecer. Obrigado, amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, querido, para que você realmente fique motivado com a palavra de Deus. Querido, nós estamos aqui mais uma vez para continuar cumprindo o desafio de construir o caminho da palavra, da série que estamos compartilhando, relacionamentos, a chave para gerar discípulos. Quando nós cremos, que para nós criarmos um caminho, nós precisamos falar várias vezes sobre a mesma coisa, hoje nós vamos continuar construindo aquilo que nós já começamos há 2 domingos atrás, amém? Nós vamos amassar a grama. Quem aqui tem grama em casa? O que acontece quando você passa várias vezes sobre a grama? A massa, ela cria-se o quê? Um caminho, amém? É isso que a série de mensagens faz na nossa mente. Nós compartilhamos várias vezes sobre as mesmas coisas, então nós construímos na nossa mente um caminho. E depois que nós aprendemos esse caminho, sabe o que nós conseguimos através dele? Levar as pessoas até esse lugar, porque um caminho, ele é um caminho para um lugar. Mas você não pode ir aonde você não foi, você não pode levar ninguém aonde você nunca foi. Então nós estamos construindo um caminho para que você tenha as ferramentas, para que você construa dentro da sua mente o caminho para gerar discípulos. E a chave para abrir a porta para esse caminho é os relacionamentos. É isso que estamos aprendendo, vamos continuar aprendendo aqui hoje, amém? Querido, a palavra de Deus, que nós estamos compartilhando, ela começa lá em Mateus 28, 19 e 20. Amém? Eu quero convidar você a ler junto comigo, Mateus 28, 19 e 20. Amém? Mateus 28, 19, para nós começarmos. Queria que você colocasse sua atenção aqui no telão e nós vamos ler junto, amém? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode passar. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A mágica de fazer discípulos, de cumprir o mandamento de Deus, é essa, que nós não fazemos nada sozinho. Nós não estamos aqui aprendendo a gerar discípulos pelos nossos próprios braços, mas pela força do Espírito. Você tem noção do chamado de Deus para a tua vida, que é ir, povoar o céu, fazer discípulos, que você não precisa fazer isso sozinho? Isso é lindo demais, porque se nós tivéssemos que gerar discípulos sozinhos, o que aconteceria conosco? Seria difícil. Nós fracassaríamos, mas por Deus nos dar o próprio Espírito dele para nos auxiliar nessa missão, nós conseguimos fazer isso com excelência. Querido, eu sei que talvez para muitos de vocês seja difícil entender essa palavra, porque todos nós aprendemos depois do contexto neopentecostal a vir para a igreja para consumir, e não para se tornar um recurso para a missão do próprio Deus. Então você chega num lugar como esse, que está te ensinando Bíblia, a gerar discípulos, amar pessoas e transformar vidas. Achei que a visão estava ali, esqueci que nós estamos agora na parede. E você talvez não consiga absorver o máximo da palavra, mas hoje nós vamos desvendar as chaves do mistério, que para você não deveria ser um mistério, de gerar discípulos. Concorde comigo, seja racional. Todas as vezes, você chegou aqui hoje porque você queria ouvir uma palavra para
Mas o evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre o próprio Deus. É sobre a vida de Cristo em você. Então me desculpe porque eu não posso dar aquilo que você quer. Eu tenho que dar aquilo que Deus quer que você tenha. Que é a própria palavra dele. Então não importa se você está triste, irmão. Não importa se você está desanimado. Não importa como você chegou aqui. O evangelho não é sobre você. Não é sobre você, as suas dores, as suas mazelas. Deus pode até te transformar, mas Ele não quer fazer só em você. A maior missão é fazer através de você. E o que vira a chave da tua vida é quando você tira os olhos de você e coloca os olhos naquilo que Deus quer. É isso que pode mudar realmente a tua vida. Só o dia que você tirar você do centro e colocar a vida de Deus. Só que a vida de Deus é amar a Ele e amar pessoas. Por isso que relacionamentos é a chave de fazer discípulo, Lucas. Porque se você não aprender a se relacionar, você não vai cumprir o mandamento de Deus. Aí você vai viver uma vida vindo na igreja, pensando só em você. Como você talvez chegou aqui? Pensando naquilo que Deus pode te dar. Quando Deus está falando assim, não, eu quero dar coisas para as pessoas através de você. Eu quero dar vida através de você. Sabe o teu problema? Hoje nós vamos deixar ele de lado. E nós vamos ver o problema do outro. Aquilo que Deus quer resolver na vida do outro. Aquilo que Deus quer fazer na vida do outro. Amém? Um discipulador não é passivo, mas também não é controlador. Por isso, o discipulador deve sempre ter uma atitude como a de Jesus. Ir ao encontro do seu discípulo e ajudá-lo no processo de se conectar a Deus, sem gerar codependência. Nesse processo que nós vamos aprender aqui de gerar discípulos, ou seja, de você ser um instrumento de transformação de vida, de agente de mudança para essa geração, você tem que entender que o seu papel é conectar a vida das pessoas que estão perdidas com a vida de Deus Pai. Nesse processo, você precisa ter esses instrumentos e estratégias que vamos lhe dar para que você não crie codependência nas pessoas. Ou seja, que as pessoas só vão até a Deus através de você. Você vai ser um instrumento para levá-las até a Deus, mas elas vão chegar um momento que elas vão ficar totalmente dependentes. Lembra daquele teu amigo que você trouxe para Jesus e de repente até você desanimou às vezes de vir à igreja e daqui a pouco ele ia sozinho? Porque ele quebrou a barreira da codependência. Ele conseguia chegar a Deus sem você. Esse é o nosso papel, seu Moraes, conectar pessoas com pessoas, para que elas se conectem com Jesus. E conectadas com Jesus, elas encontraram a fonte de vida. Por isso não precisam nem mais de nós. Não existe mais peso, mas nós precisamos aprender a fazer isso. Amém? O nosso chamado não é para ensinar as pessoas sobre o que fazer, mas ensiná-las a se conectar com o coração do Pai, por meio da entrega de sua vida a Jesus Cristo e através de um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Então nós vamos fazer um resumo do plano de salvação para você explicar para o seu amigo amanhã no seu trabalho. O que é o plano de salvação? É você conectando as pessoas à vida de Deus através de Jesus. Tudo isso com o Espírito Santo. Ficou claro ou não? Alguém não entendeu? Vamos lá. O papel nosso como cristão, o nosso chamado, não é ensinar as pessoas sobre o que fazer. O cristianismo não é só um parâmetro moral. Existe parâmetro moral no cristianismo, mas ele é a própria vida de Deus em nós. Por isso que você não entende quando Deus usa alguém que está tudo errado. Aí você fala assim, como é que Deus pode usar essa pessoa? É porque Deus, o conjunto da vida com Deus tem até parâmetros morais. Tanto é que você não mata, você não rouba, porque você sabe que é errado. Mas não é só isso, porque se você viver um nível de moralidade alto, mas não entregar sua vida a Cristo, de nada adiantou. Porque as boas obras, ser uma pessoa boa, não tem o poder de se salvar. O que tem o poder de se salvar é a rendição a Cristo, é o caminho Cristo. Preste atenção, gente. E tudo isso através de um relacionamento com o Espírito Santo. É interessante que no texto diz que tem que ser um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Adão pecou. Quando você levantou a mão e aceitou Jesus, você foi liberto do pecado.
Mas por estar ainda no corpo carnal, vivendo essa experiência carnal, você ainda tem influências ao pecado. E o que faz a diferença de você aceitar ou não é o quão escondido no Espírito Santo você está. Porque o Espírito é forte, ele está sempre pronto a vencer. A pergunta é se você está escondido no Espírito ou não. Faz sentido para vocês? Então qual é o papel de alguém que quer gerar discípulos? Alguém que quer evangelizar? O que você vai ensinar essas pessoas através da vida de Cristo? O que é a vida de Cristo? Jesus morreu, ressuscitou, pagou pelos nossos pecados para que nós tivéssemos vida. Através dessa vida nós podemos ter Deus Pai. Mas tudo isso através do Espírito Santo. Faz sentido ou não? Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele abre o caminho para que você chegasse a Deus. Mas você não chega a Deus no momento que aceita Jesus. Você só encontra com Deus realmente em sua plenitude quando você morre ou se Jesus voltar e você for arrebatado. Durante todo esse tempo, quanto tempo nós vamos viver aqui na terra? 80, 90, 100 anos? Você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. É Ele que vai te convencer do pecado. É Ele que vai te consolar. Então, o quanto profundo você está no Espírito Santo determina o quão bom será a sua vida aqui na terra durante esse espaço de tempo. Até que Jesus volte. Até que Ele te leve com Ele. Ou até que você morre. Amém? Vocês estão entendendo? Viver uma vida profunda com o Espírito Santo é que vai fazer você errar menos. Porque lembra que nós construímos aqui na última pregação que a Bíblia não é o livro de uma religião. A Bíblia é o livro da história. Então lá está tudo aquilo que Deus desenhou para você. Você concorda comigo que se você lesse a Bíblia, se você fosse profundo na Bíblia, você erraria menos? Porque lá está todos os conselhos daquele que te criou. O problema é que nós compramos uma televisão, a gente lê o manual? Não, o que a gente faz? Sai metendo o dedo no botão até queimar. O manual da sua vida está na palavra de Deus, mas você não quer viver uma vida profunda com o Espírito Santo, você vai errar. Não adianta vir só na igreja se você não ler a palavra de Deus. Por quê? Porque lá está o seu manual. Quem ler mais a Bíblia erra menos. Quem deixa a Bíblia convencê-la erra menos. Por quê? Porque é o manual da vida do ser humano. Te enganaram, falaram que a Bíblia é o livro de uma religião. Não é. A Bíblia é o livro da história humana. Então, quanto mais você lê a Bíblia, o que acontece? Você erra menos. Então, você é profundo no Espírito Santo. Logo, profundo no Espírito Santo, você consegue gerar discípulos. Olha só o conselho. Para que um filho biológico nasça, é necessário que um homem e uma mulher tenham ao menos um momento de intimidade. Mas para que uma pessoa esteja aberta para ouvir a palavra de Deus, é necessário uma vida de intimidade. Você quer evangelizar, você quer gerar discípulos, você quer transformar a vida de pessoas. A pergunta é, o quão profundo em Deus você está? Você tem tido intimidade com o Espírito Santo? Você está lendo Bíblia, orando, jejuando, tendo comunhão com os irmãos o suficiente para que você se sinta capacitado? Vamos para a ciência, tá? Fizeram uma pesquisa norte-americana, tá? Com 80 pessoas, tá? Durante 8 anos. E descobriram que quem lê a Bíblia, tá? Mais de 4 vezes por semana, aumenta em 200% a sua chance de evangelização. Aí você fala para mim, não consigo evangelizar. Não, você não consegue ler Bíblia. Porque quem lê Bíblia, a ciência está provando que consegue evangelizar. Então você precisa sair daqui hoje motivado a ler a palavra de Deus, porque isso vai te capacitar, te dar ferramentas para que você leia, para que você consiga evangelizar, logo gerar discípulos. Porque 2024 é o ano de fazer coisas maiores. Deus poderia fazer de muitas formas, mas Ele escolheu a nós para fazermos discípulos. Querido, Deus escolheu você. Deus escolheu você mesmo você não entendendo. E nós vamos elucidar aqui. Vem cá, Jonathan. Vem cá, Natan. Lucas, vem cá. Por que Deus escolheu você? Amém? Porque como nós construímos aqui em uma das nossas últimas mensagens, chega aqui para mim, Jesus. Não, aqui no meio. Nós não vamos tocar, não. No meio, porque você é o maior. Você é o maior, fica no meio. Nós construímos aqui
no dia que ministramos e pregamos, tá? Sobre a tricotomia tripartida do homem, é difícil de falar, que nós somos uma alma que tem um espírito e que tem um corpo. Amém? Que Deus nos deu um espírito, porque essa é a parte dele em nós. E nos deu um corpo para que nós possamos se comunicar com o mundo terreno e com o mundo espiritual. Todas as pessoas que estão no mundo, elas também têm um espírito que foi soprado por Deus. Quem lembra disso aqui? O ruá de Deus. Amém? O que é o ruá? O espírito de vida dentro do homem. Lembra? Deus criando um homem, fez o homem do pó da terra, um ser inanimado, aí ele vai e sopra o espírito dentro do homem. E o homem se tornou alma vivente. Aquele teu amigo que está lá no trabalho, aquele teu amigo que fala que não gosta de igreja, que não gosta de Deus, ele também tem o Espírito de Deus dentro dele. A carne dele pode até falar que não, mas ele tem um Espírito que veio do próprio Deus. A pergunta é, quando você vai evangelizar, quando você vai gerar discípulos, você luta no mundo da carne ou você luta no mundo do Espírito? Porque, Igor, se você estiver no mundo do Espírito, não tem como ninguém não aceitar Jesus. Porque Jesus, apresentado de uma forma coerente, ele é irresistível. Já dizia Paul Washer. Ele é irresistível. A pergunta é, em qual reino você está lutando com os teus familiares que precisam aceitar Jesus? Se você for profundo no Espírito, se você ler Bíblia, orar, jejuar, ter comunhão com os irmãos, quando você falar de Deus, as palavras que saírem da sua boca será irresistível, porque terá vida. Porque o Espírito que está dentro de você vai se comunicar com o Espírito das pessoas que estão perdidas. Esse Espírito daqueles que estão perdidos só precisam ouvir a voz de Deus novamente, para que eles façam o quê? Tenham vida. Sabe por quê, querido? Porque Deus criou eles para esse lugar. Você pode sair daqui agora, e em qualquer pessoa que pergunta se ela quer Jesus, se ela gosta de Jesus, a maioria vai falar que sim. A pergunta é se Jesus está sendo apresentado de forma irresistível ou não, de forma coerente ou não. Faz sentido? Dentro de todo mundo tem um desejo por Jesus. Esquece aquela história que o teu amigo não gosta de Jesus, que a pessoa não crê em Jesus. Isso não existe, porque todo mundo tem um espírito que veio do próprio Deus. Tem uma parte de Deus em todo mundo, nos 7 bilhões de habitantes desse mundo. Ela só precisa ser reconectada com o Pai. Esse caminho é quem? A vida de Cristo. Mas isso acontece através de Deus? Não, através de você. É você que será o responsável por conectar o espírito daqueles que estão perdidos com o Espírito de Deus. Mas para isso você não pode lutar na carne, você tem que lutar no Espírito, para que essa alma seja salva. Faz sentido ou não? Todo mundo entendeu? Amém? Então pode voltar. Aplauda o Senhor pela vida deles, querido. Eu precisava só de mais 3 igual o Pierre, para celebrar a palavra. Querido, eu sei que você veio aqui ouvir sobre você. Eu sei. Não pode ficar quietinho. Porque você ouviu o que você queria ouvir sobre você. Mas o evangelho não é sobre você. Eu vou ter que te decepcionar hoje aqui. Não é sobre aquilo que Deus pode te dar. É sobre aquilo que você pode fazer para Deus. Não pergunte o que a igreja pode fazer. Pergunte o que você pode fazer pela igreja. Não pergunte o que Deus pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer para Deus. Lembra que o presente de Deus é almas? Quantos presentes Deus te deu? Será que você... o ano já começou. A pergunta é, quantos presentes você deu para Deus? Paulo está ganhando, porque já trouxe 3. Olha só que poderoso, querido. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio de nós. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Poderoso, gente. É através de nós, é intermédio de nós, que as pessoas vão se conectar à vida de Deus. Mas você precisa assumir isso como missão. Só que você está muito preocupado com você. Você está falando, eu tenho muitos problemas. Seja bem-vindo, cristianismo é isso. É uma missão, um chamado dado a pessoas que não têm recurso, não têm tempo, não têm dinheiro.
todas as tuas desculpas, meu irmão, coloca ela de lado e começa a falar de Jesus. Aqui não tem mamadeira para adulto. Se você não entender o evangelho, você vai vir aqui inúmeras vezes, sabe fazer o quê? Perguntar o que o pastor pode fazer por você, o que Deus pode fazer por você. Isso não é nem culto, culto é oferecer. Se você soubesse aquilo que é culto, você já chegaria aqui oferecendo. O que eu posso fazer? Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor... Querido, nós só vamos crescer e ser uma igreja madura se nós entendermos o coração do próprio Deus. E nós viemos aqui hoje responder à dignidade dele. Isso é adoração. É tempo de nós mudarmos nossa mente. Nós só vamos fazer coisas maiores se nós estivermos alinhados ao coração do próprio Deus. E para isso nós temos que tirar a mentalidade de pedinte. Nós temos que tirar a necessidade de querer algo de Deus. Você não precisa de mais nada. Jesus é o suficiente, querido. O problema é que você não amadureceu o suficiente para acessar as coisas que já é sua. Gálatas 4 diz que o herdeiro, enquanto ainda é menino, nada difere de um escravo. Mesmo sendo dono de tudo, não pode usufruir de nada. Quando você chega na igreja e não entende seu chamado, sua missão, você vem com a mentalidade de escravo. E não de filho, porque filho já sabe que tudo é dele. Aí ele chega e já acessa o coração do pai. Eu estou com um problema onde? Eu não preciso nem pedir. Por quê? Porque eu já achei o coração do meu pai. Vem, é meu. Hã? Glória a Deus. Somos chamados para termos relacionamentos transformadores, ao ponto de levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Não porque somos a resposta, mas porque Deus decidiu nos tornar o canal para a manifestação da sua glória. Você é o meio que Deus escolheu para alcançar pessoas nesse mundo. Continuamos hoje a nossa série de mensagens. A chave para fazer discípulos. Fique atento, e esse aqui é um chamado muito importante. Você que quer continuar entendendo sobre esse assunto, tá a nossa série lá no nosso canal do YouTube, gente. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal do YouTube, acompanha todas as mensagens para que você entenda aquilo que nós estamos falando, construindo a mentalidade de pessoas que vão gerar discípulos. Você é o meio que Deus escolheu para alcançar as pessoas nesse mundo. Nessa série nós já abordamos mentalidade transformadora, sensibilidade espiritual, atitude proativa e vamos falar semana que vem, você não pode perder, sobre o coração pastoral. Você está aprendendo a ganhar, mas você já sabe cuidar? Quais são as estratégias? Como é que eu cuido de alguém? Como é que eu transformo a vida de alguém através da vida de Deus? Semana que vem nós vamos pregar sobre isso. Bota para mim João 21:15, por gentileza. João 21:15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Pode passar? Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Próximo. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Deus entende amor como obediência. Quando você prega, ganha pessoas para Jesus e cuida delas, Deus entende que você o ama. O problema é que você achou que amor para Deus é cantar. Eu te amo, adoração, deu um flamezinho do worship aqui, ó. Isso não é amor a Deus. Amor a Deus é evangelizar, é cuidar de gente. Eu não gosto de gente, problema é teu, Deus não vai saber que você ama Ele. Eu não gosto de me relacionar, problema é teu, aprende a gostar de gente. Por quê? Porque Deus ama pessoas, tanto que Ele deu o seu filho por ela. A chave desse versículo está aqui. As duas primeiras vezes que Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama, ele usa o termo no original, agapão.
Agapão significa o amor perfeito de Deus. A terceira vez que Pedro se entristece porque Jesus insiste em perguntar se Pedro o amava, Jesus usa o termo filéu. Filéu significa um amor imperfeito, um amor com incapacidade, um amor incompleto. Jesus está olhando nos olhos de Pedro e está falando assim: Pedro, eu sei que tu não me amas com o meu amor perfeito. Eu sei que você tem problemas. Eu sei que você tem que trabalhar e está pensando no dinheiro. Eu sei que você tem problemas na tua família. Eu sei que você tem dificuldades de relacionamento. Eu sei que você não consegue se comunicar. Filéu é a prova de amor de Deus, dizendo: filho, pregue, mesmo diante das suas incapacidades. Fale de mim, cuide das minhas ovelhas que estão perdidas, mesmo diante das tuas fraquezas. Mas eu peco muito. Não tem problema, porque Deus falou para Pedro que era pecador, que ele tinha que cuidar de gente, que ele tinha que falar dele. Aí você está olhando para você e está dando um montão de desculpa. Querido, Jesus já reconheceu a tua fraqueza, tanto é que ele te salvou. Se ele soubesse que você era forte, ele nem vinha morrer por você. Mas o problema é que nem você mesmo consegue acessar o que é seu, o amor de Deus. Deus está falando para Pedro, Jesus está falando para Pedro: Pedro, eu sei que você tem problemas. Eu sei que você tem incapacidades. Eu sei que você tem fraquezas. Eu sei que você tem pecados. Mas cuide das minhas ovelhas. Ah, gente, o que é isso? Só um gritou aqui. Não tem desculpa para cumprir o chamado de Deus. Não tem desculpa para não falar sobre Jesus. Porque esse é o maior ministério que um homem pode receber. Olha só. Levem os fardos pesados um dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. É quando nós compartilhamos dores e felicidades com as pessoas que nós cumprimos a lei de Cristo. Porque a lei se resumiu em 2 mandamentos: amar a Ele e amar as pessoas. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Exatamente isso, precisamos fazer aquilo que Jesus fez. Ele nos convidou para dar continuidade ao corpo dele. Disse ainda que a nossa realização seria maior, que nós iríamos fazer coisas maiores que ele. João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras maiores. Fará coisas muito maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Até Jesus, quando voltou para o céu, falou que você ia cumprir coisas maiores que ele. Ele já acreditou em você antes de você nascer, porque ele já te via. Mas você acredita em você? Deus acredita, mas seja sincero, você realmente acredita que você pode viver essa vida extraordinária? Gente, porque olha para o texto bíblico, essa vida aqui é extraordinária demais, Luiz. Você, diante das minhas imperfeições, um agente de mudança na vida das pessoas. Aonde eu andar, eu vou transformar a vida delas. Eu vou curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, trazer salvação para os perdidos. E eu vejo um montão de gente perdida aqui fora. Só que o evangelho para muitos parece muito comum. Parece uma experiência religiosa de domingo, onde eu cumpro um checklist, mas eu não tenho vida dentro de mim. Eu oro, às vezes, leio Bíblia, jejuo, venho na igreja, toco, canto, sirvo em algum ministério, mas não sai vida. Sabe, parece algo comum. Será que o evangelho parece comum para você? Se parece comum, o problema está dentro de você. Porque o evangelho é extraordinário. Eu acordo e os meus olhos brilham porque eu falo assim: Emerson, o evangelho ainda me empolga. A vida de Deus ainda me empolga. Eu não posso sair na rua e achar que eu estou carregando algo comum.
Eu não posso ter a vida de Deus em mim e achar que eu sou comum. Você não é desse mundo, meu irmão. Você foi tirado do mundo das trevas e foi levado para o reino do Filho do amor de Deus. Você vive em uma outra dimensão. O teu espírito está conectado ao Espírito de Deus. Alguém que entende que é filho desse Deus, que entende essa missão, Lucas. Meu irmão, é sangue no olho e pé na porta. Não consegue mais viver uma vida comum. Você consegue olhar para isso e isso consegue também brilhar os teus olhos? Eu sei, querido, se nós estivéssemos falando algo aqui que fosse para você, você estaria feliz. Mas não é sobre você. É sobre aquilo que vai acontecer através de você. Quem quer ser canal de Deus aqui em 2024? Quem quer usufruir dessa vida real? Ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, trazer salvação para os perdidos. Tem gente que nem acredita mais nisso. Eu falo de David Rogo, o cara já ressuscitou 40 pessoas na zona de conflito do México. Aí o cara vem na igreja no domingo e acha que é crente. Meu irmão, é sangue no olho, é a vida de Deus em nós. Não tem como viver de forma comum depois que você aceita Jesus. Olha só que poderoso, gente. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará coisas maiores. Jesus fez muita coisa? Fez. O que vocês acham? Ele está falando que você vai fazer coisas maiores. Quem quer acessar essa vida? Quem quer acessar? Gente, não é possível. Vocês não conseguem entender que tem algo além de vir aqui? Tem algo além de cumprir a escala do teu ministério? Tem algo... Não pode ser. Eu estou vendo muita coisa, muita gente que não está vivendo de... Porque se eu ler a Bíblia eu fico meio doido. Não é possível. Olha quanta vida tem aqui. Olha o tamanho dessa missão, o tamanho desse chamado. Para mim ficar apenas querendo ser religioso. Não tem como, tá? Percebeu como essa verdade é poderosa? Quem percebeu como a verdade de Deus é poderosa? A verdade é que Jesus nos chama para viver na mesma dimensão do poder que Ele. Eu vou chutar isso aqui. A sua intenção não era mostrar como Ele era perfeito, mas como poderíamos ser aperfeiçoados nele. Se vocês não gritar, eu vou parar de pregar. Deus, Jesus, não queria mostrar como Ele era perfeito, mas como nós poderíamos ser aperfeiçoados nele. A pergunta é, você está nele? Querido, você tem ainda tirado um tempo de devocional, de oração, de leitura bíblica, de jejum? Você consegue? Ou você realmente quer chegar no céu, olhar nos olhos de Jesus e falar, Jesus era real, eu só vivi um pouquinho. Pô, Jesus, eu só fui na igreja. Eu só servi lá na igreja. Pô, cara, Jesus é real. Acabou, meu. É assumir o chamado de Deus no peito e pregar. Amém? Olha só que poderoso. Temos que ter cuidado em nossa vida cristã, para não ficar preocupado em receber e esquecer daquele que recebe, mas não compartilha, acaba adoecendo. Olha só que interessante. Temos que tomar cuidado em nossa vida cristã para não ficar preocupado em receber e esquecer de que aquele que recebe, mas não compartilha, acaba adoecendo espiritualmente. Tem gente doente dentro da igreja porque não quer pregar, porque não quer falar de Jesus. Aí sabe o que acontece? Você adoece, porque quem só recebe, quem não entrega, quem não dá, morre espiritualmente. A vida só é vida quando ela sai de você. Faz sentido ou não? Quem lembra do Mar Morto? Os teólogos aqui, Mar Morto é Mar Morto porque ele só Quem só recebe, mas não dá, morre espiritualmente. Porque o Espírito foi feito para compartilhar a vida. Querido, talvez você está orando, está lendo a Bíblia, está jejuando, está vindo na igreja. O problema é que você não rompeu ainda porque você não abre a boca para falar de Jesus. Você não fala, teus amigos, tu tem vergonha. Meu irmão, bota a mão nele, tu vai orar, meu irmão, e Deus vai acontecer. Vai fazer acontecer, porque o nome de Jesus tem poder. Só que tem que ter coragem. Quando Deus falou que nós faríamos coisas maiores que Ele, sabe o que Ele disse?
Imporão a mão sobre os enfermos e serão curados. Lucas, imporão não é um estado de espírito. Não, vai ser curado. Não, é um ato de coragem. Você tem coragem para botar a mão em alguém que está enfermo, orar e essa pessoa ser curada? Você tem coragem para isso? Se você tem coragem, viva essa vida. Você que não tem coragem, quando chegar no céu, você vai olhar para Jesus e vai falar, eu fui medroso. Você vai perder a vida de Cristo que está dentro de você. Não é possível que você vai desperdiçar toda essa vida, querido. Amém? Qual é a expectativa do céu em relação à nossa missão de levar as pessoas ao processo de crescimento espiritual? O profeta Ezequiel foi levado por Deus para ministrar exortação sobre aqueles que são chamados para cuidar, mas não cumprem a sua missão. Olhem para além de si mesmo. Para que você gere discípulos, você pregue, você evangelize, você precisa olhar para além de si mesmo. Porque se você olhar para dentro de você, você vai falar, eu estou com medo. Eu não sei falar. Você vai dar desculpa. Agora, se os teus olhos forem além de você, você vai ver que o outro precisa. Aí você vai conseguir. Olhe além de si mesmo. Assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Ai de você que só está vindo na igreja receber. Você vai morrer espiritualmente. Não sou eu não queria isso, mas é a própria palavra de Deus. Se não sair vida através de você, você morre. Que responsa, hein? Esteja disposto a mudar a sua rotina para cuidar das pessoas. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Para que você gere discípulos, evangelize, ganhe pessoas para Jesus, você precisa estar disposto a mudar sua rotina. Você precisa estar disposto a fazer coisas que você não faz. Porque talvez você só está vivendo dentro do teu clubinho de cristão. Teus amigos, que isso é tudo cristão, aquela bolinha, sabe a bolinha? Meu irmão, você tem que romper. Os teus amigos do teu trabalho que não são cristãos, você tem que ir até eles, você tem que se conectar com eles. As pessoas da sua família vão dizer, não, aquele cara lá eu não gosto não, porque ele não é crente. Meu irmão, que pensamento religioso. É hora de nós rompermos os lugares, rompermos a etnia, como aprendemos aqui atrás nas últimas mensagens, e ir até as pessoas. Para cuidar das pessoas, nós precisamos romper com as nossas rotinas. Cuide daqueles que são fracos na fé. Ezequiel 34:4. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram o doente, nem enfaixaram a ferida. Olha só. Nós precisamos cuidar daqueles que são fracos na fé. Vá ao encontro daqueles que se perderam. Ezequiel 34:4, parte B. Vocês não trouxeram de volta os desviados, nem procuraram as perdidas. Ezequiel está profetizando a igreja. Você que vem aqui na igreja, acha que é crente, mas não vai em busca do perdido, está errando, irmão. Infelizmente. Você está olhando para si mesmo, eu estou com muito problema. Meu irmão, é hora de deixar teu problema de lado. Porque se você não for atrás dos perdidos, você está errando. Porque a palavra de Deus mandou você ir. E fé não é entender, fé é confiar e obedecer. Você diz que você tem fé? Então obedece, confia, vai. Seja sensível à realidade espiritual do outro. Ezequiel 34:4, parte C. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Tenha sensibilidade, nós tratamos isso na última mensagem. Dê direcionamento para aqueles que precisam. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida a todos os animais selvagens. Sabe por que tem muita gente se perdendo no mundo, querido? Porque você não se posiciona. As pessoas estão dispersas, estão longe de Jesus, porque você não fala. Você precisa falar. Você precisa sair daqui hoje inspirado, motivado a falar de Jesus, a viver uma vida real com Cristo, a parar de ir na igreja só para receber, só para querer.
Parece um mendigo pedindo na porta da igreja, irmão. Toma vergonha na cara. Aprende a missão de Jesus e começa a falar dele. Começa a participar da vida de Cristo. É isso que você precisa. Deixar a vida que você recebe aqui toda semana sair de você. Você está parecendo um recipiente que só está enchendo. Daqui a pouco explode, irmão. Você está aprendendo tanto de Deus. Você vem aqui quanto tempo? 1 ano nessa igreja e não fala de Jesus para ninguém, irmão? Desculpa. Tá brabo, hein? É hora de deixar a vida de Cristo sair de você. Abrir a boca, falar dele, falar aquilo que ele fez na sua vida. Deixar com que a vida que está em você, que veio dele, transforme as pessoas. Quantos creem nisso, querido? Quantos? Eu quero te convidar a ficar de pé. Fica de pé que nós vamos orar. Um discipulador não é passivo, mas também não é controlador. Por isso, o discipulador deve sempre ter uma atitude como a de Jesus. Ir ao encontro dos discípulos e ajudá-los no processo de se conectar com Deus sem gerar dependência. Querido, é o momento de nós sairmos das 4 paredes. De nós sairmos daqui para que nós possamos trazer as pessoas para cá. As pessoas não vão vir aqui, não vão se conectar à vida de Deus se você ficar fazendo as coisas que você está fazendo. Você precisa mudar. Você precisa tomar posse do chamado, da missão, do propósito. E agora eu vou orar, querido. Eu vou orar para você que acredita que o evangelho é mais que vir aqui no domingo à noite. Eu vou orar para você que crê, que quer algo maior, que quer viver um evangelho extraordinário. Só você que crê. Eu vou te chamar aqui na frente. Se você não crê, não precisa vir. É só para você que entende que precisa de algo a mais. Você que ouviu essa palavra e quer que a vida de Cristo saia de dentro de você. Você quer ser hoje tomado de um ato de coragem para pregar o evangelho a todos os perdidos e gerar discípulo. Quem quer, querido? Eu quero te convidar aqui na frente, nós vamos orar. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Só você que quer. Você que quer continuar vivendo a sua experiência religiosa, achando que a vida é um clubinho de cristãos, que não é, pode ficar aí. Você que já entende isso, fica aí no seu lugar. Mas você que quer ser motivado a viver essa vida com Cristo, eu quero te convidar aqui na frente. O evangelho é algo extraordinário. Ele tem que pulsar as nossas veias, querido. Ele tem que brilhar os nossos olhos. Nós temos que sair daqui com vontade de falar de Jesus, tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos no mundo perdido. Nós temos a resposta para esse mundo. Nós temos, mas nós precisamos acreditar em nós mesmos, porque até o próprio Deus já acreditou. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e nós vamos orar. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Você pode estender a sua mão, você que está aí no templo. Pai, eu oro agora por uma nova fome. Pai, eu oro agora por uma nova sede. Eu oro agora por pessoas que vão sair daqui motivadas a viver algo extraordinário. Pessoas que vão romper as barreiras da religião. Pessoas que vão ir até o mundo perdido carregando vida. E não uma vida comum, a vida de Cristo. Pai, eu profetizo que a boca dessas pessoas sairá palavras de vida. Pai, que quando eles abrirem a sua boca e falarem de Jesus, pessoas irão se reconciliar com os céus. Pai, eu profetizo, Pai, que eles sairão daqui hoje inspirados a viver uma vida de intimidade profunda contigo. Pai, eu acredito e creio que esses homens e mulheres que aqui estão, Pai, serão as pessoas que irão povoar o céu. Serão aqueles que irão transformar a história de suas famílias, irão transformar a história por onde passar. O trabalho deles não será mais o mesmo, Pai. Pai, o emprego deles não será mais o mesmo, a faculdade não será mais a mesma. Pai, a escola deles não será mais o mesmo, Pai. Eles sairão daqui realmente capacitados, Pai, inspirados, Senhor, com a vida de Cristo neles, Pai, a pregarem, a falarem de Jesus, a romperem a barreira da timidez, a romperem a barreira do medo, porque o Senhor já retirou tudo isso deles, Pai. O Senhor deu vida a eles, o Senhor acreditou neles, Pai, o Senhor confia neles, Pai, e nós como igreja também acreditamos. Nós como igreja também acreditamos.
Querido, eu quero te convidar a abrir teus olhos e você vai gritar bem alto comigo. Você vai gritar bem alto. Nós vamos gritar essa frase. E você que está aí, que crê, também pode gritar, querido. Nós vamos gritar: conectamos pessoas com pessoas, para que essas pessoas se conectem com Jesus. Olha só, preste atenção, todo mundo junto. Nós vamos gritar: nós conectamos pessoas com pessoas, para que essas pessoas se conectem com Jesus. Senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. Se você não conectar a vida das pessoas que estão lá fora com você, elas não vão se conectar com Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Nós conectamos pessoas com pessoas, para que elas se conectem com Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia! Oh! Podem voltar para os seus lugares, queridos. Isso, queridos. E é isso que nós estamos fazendo hoje.